uma palavra de Deus. Amém. Vocês estão muito longinha, pode sentar aqui mais perto de mim, podem vir. Vamos à palavra? Vamos ler o livro de Eclesiastes, capítulo 11, versículo de número 10. Eclesiastes 11, 10. Salmos, Provérbios, Eclesiastes. Amém? A minha versão está um pouquinho diferente, que eu tenho essa Bíblia aqui, e a linguagem de jovens. Mas assim, quer dizer a mesma coisa, as mesmas palavras diferentes com o mesmo significado. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Vou ler mais uma vez. Afaste do coração a ansiedade e acabe com o sofrimento do seu corpo, pois a juventude e o vigor são passageiros. Aqui nesse versículo, a epígrafe do texto, o título, são conselhos de Salomão para jovens. E ele dá vários conselhos e eu quis me ater a este do versículo 10. E o que me chamou mais atenção foi quando ele falou que a juventude e o vigor são passageiros. Que às vezes a gente se preocupa tanto com as coisas que a gente vê, A gente se preocupa tanto com que em agradar a todos. E às vezes isso vai dando uma angústia, vai pesando no nosso emocional, porque a gente não vai conseguir agradar a todos. A gente se preocupa com a nossa estética, a gente tem que estar de uma maneira que é aceitável, que seja bela aos olhos das pessoas, e isso vai dando uma angústia. E aí ele diz, afaste do coração a ansiedade. A gente não tem que ficar ansioso ou ansiosa por causa desses motivos. A gente tem que se preocupar com as coisas que são eternas. Não é que a gente vai descuidar, paz, irmã, não é que a gente vai descuidar das coisas da terra. Não, nós vamos nos preocupar com a nossa saúde, nós vamos sim nos cuidar, nós vamos nos preocupar com o próximo, mas a nossa principal preocupação tem que ser com as coisas eternas, com as coisas duradouras, porque a juventude e o vigor são passageiros. Eu sou a primeira a falar, que a gente tem que se preocupar com a saúde. Eu sou professora de educação física, então é esporte, é isso, vai fazer um pilates, vai fazer um exercício, eu sou a maior incentivadora disso. Mas eu percebo também que muitas das vezes, muitas pessoas, isso sobe para a cabeça e a pessoa vai ficando numa angústia, numa aflição, porque quer alcançar uma estética e não aceita o próprio corpo que o Senhor te deu. E isso sobe para a cabeça mesmo e dá uma angústia, E é engraçado quando a gente ama a palavra de Deus, a gente está ali, orando em comunhão com Deus, a gente vê Deus em tudo. A gente olha uma paisagem, a gente vê Deus. A gente está andando na rua e Deus fala com a gente de diversas formas. E eu estudando uma matéria da faculdade, Deus falou comigo no meu estudo. E eu falei, eu vou montar uma palavra com base nisso. O nome da palavra hoje é valências físicas. O que é valência? Qualidade. Qualidades físicas. Eu vou trazer semelhanças que a gente tem nas nossas qualidades físicas, mas que a gente deveria ter nas qualidades espirituais. Então vamos lá, nossas valências físicas e espirituais. Então, valências físicas são qualidades físicas motoras que a gente ganha, que a gente pode treinar. Por exemplo, nós temos força e a gente pode treinar para ficar mais forte. Nós temos a flexibilidade, a gente tem coordenação motora.
resistência, nós temos várias características que Deus nos deu. Se a gente não tiver força, a gente não consegue fazer nada. A gente não consegue nem segurar um saco de arroz, não consegue fazer nada, limpar a casa. A gente precisa do mínimo de força. Até de estar parado em pé aqui, mesmo parado, o meu músculo está trabalhando para me manter de pé. Quem não tem força nenhuma não consegue nem ficar em pé. Então, a força é um benefício, uma qualidade que Deus nos deu. Aí eu fui ver a definição de força. Força é a capacidade de exercer tensão contra uma resistência. Então, para você fazer força, você está resistindo a alguma coisa. Então, os ossos, os músculos têm que ser fortes. Eles se complementam para formar o nosso sistema locomotor, para a gente andar, para a gente ir para o culto, para a gente trabalhar, ir para a escola, fazer o que for. A gente precisa, para tudo, qualquer movimento depende de algum músculo que precisa estar forte. Uma pessoa bombada, pensa numa pessoa bombada. Ela não tem mais músculos. Não, ela apenas desenvolveu os músculos, mas a mesma quantidade de músculo que uma pessoa bombada tem, uma pessoa mais magrinha também tem. Só que ela treinou. E o mais interessante é o seguinte, quem regula... Para a gente ser forte, a gente tem que ir lá, né, malhar. Levanta peso, malha o bíceps. Quando a gente faz isso, está contraindo o músculo, certo? E quem regula essa contração é a cabeça, é o cérebro. E eu achei isso muito interessante, porque no mundo espiritual não é diferente. A gente precisa ser forte, a gente precisa de força nas situações da nossa vida. E para a gente ter força, assim como o músculo, quem regula o tônus muscular é o cérebro, o cerebelo. No mundo espiritual, quem regula, quem nos dá a nossa força, quem nos alimenta é o cabeça, que é Cristo. Amém. Então não tem como a gente ser forte se a gente não tiver Cristo. A gente sempre vai precisar recarregar as nossas forças através do Espírito Santo em nossas vidas. Então, assim como o celular às vezes vai lá e está no vermelho, descarregou, a gente tem que ir lá na tomada rapidamente, colocar e carregar. Assim somos nós, porque senão a gente não consegue. Muitas das vezes a gente está numa situação tão difícil que a gente fala com Deus, Senhor, não tenho mais força, Senhor, não aguento mais, para mim já não dá. Quem nunca pensou isso? Quem nunca se viu numa situação que você se viu fraco? Você achou que dali em diante não dá mais. Mas através de Deus a gente consegue. Amém. E a gente vê lá em Provérbios, capítulo 18, versículo 10. O nome do Senhor é uma torre forte. Os justos correm para ela e estão seguros. Gente, o nome do Senhor é uma torre forte. Se a gente está numa situação que a gente está fraco, a gente está inseguro, a gente está numa situação difícil, os justos correm para essa torre forte. A gente tem que correr para a presença de Deus. A nossa força vem quando a gente lê a Bíblia, quando a gente ora, quando a gente vem para o culto, quando a gente pede ajuda para alguém, para o pastor, liga, pastor, estou passando por isso, preciso de uma orientação. Sozinho a gente não tem força. A gente precisa se conectar com Deus. Eclesiastes capítulo 9, versículo 10. O que suas mãos tiverem que fazer, que o façam com todas as suas forças. A gente necessita de força, tanto para as coisas do nosso dia a dia, quanto para as nossas batalhas espirituais. O tempo inteiro nós precisamos recarregar as nossas forças. E a gente não precisa esperar nossas forças acabarem. No nosso dia a dia, a gente tem que estar lá. Senhor, renova as minhas forças. Senhor, fala comigo. Lê um versículo. Aquele versículo já pode te alimentar para aquele dia. Acorda, lê um versículo, fica meditando nele o dia inteiro. Aquilo ali já te alimenta de uma forma que, aconteceu uma situação tal. Você vai estar ali, conversando, conectada com Deus. Deus já vai estar falando no seu coração. Amém? Amém. Salmo capítulo 73, verso 26. Vai dizer assim: o meu corpo pode fraquejar, mas Deus é a força do meu coração.
Então nós, muitas das vezes, a gente pode fraquejar, a gente pode se sentir fraco. E Deus não vai julgar a gente por isso. Mas Ele é a força do nosso coração. A alegria do Senhor é a nossa força. Nele nós temos força. Davi e Golias. Quem não conhece essa história, né? Davi era um rapazinho franzino, magrinho. E Golias era o fortão, altão. Pensa num cara bombadão de academia, se fosse hoje em dia. Um cara desse tamanho dessa laje aqui. Imagina. Ele era alto, forte, todos tinham medo que ele era um guerreiro. E Davi, franzino, baixinho. Só que ele não tinha força, ele estava fraco, ele poderia fraquejar ali. Mas aonde que ele recarregou as forças dele? No Senhor. Ele seguiu a orientação, ele ouviu a voz de Deus. Então, quando a gente se preocupa em recarregar, em ter forças em Deus, a gente vence as nossas batalhas. Ainda que a gente se sinta fraco, é Deus quem nos fortalece. Como são felizes os que em Ti encontram forças. Isso alegra o nosso coração. Quando a gente pensa assim, nossa, mas eu sou fraca, como é que eu consegui vencer aquela batalha? A gente fica feliz, porque a gente vê que Deus nos ajudou, segurou a gente pela mão e a gente conseguiu vencer aquela batalha. Isso alegra o nosso coração. É muito bom, gente, que a gente possa a cada dia pedir: Senhor, renova as minhas forças. Senhor, alimenta a minha alma, porque só em Ti eu encontro forças. Então essa é uma característica, força. Eu vou falar da força, do equilíbrio e da agilidade. Força, equilíbrio e agilidade. Equilíbrio. Eu fui ver a definição de equilíbrio e é o seguinte: é a qualidade física conseguida por uma combinação de ações musculares com a finalidade de assumir e sustentar o corpo sobre uma base. Então, o equilíbrio é você sustentar o seu corpo sobre uma base contra a lei da gravidade. Que a lei da gravidade vai querer que você caia. Esse é o equilíbrio físico. Que a gente precisa ter equilíbrio. Às vezes a gente vai passar num meio fio, sem querer você pode tombar, não, tem que equilibrar, senão você cai. E eu achei interessante quando eu estava estudando que a audição e a orelha são responsáveis pelo equilíbrio do nosso corpo. E eu fiquei, Senhor, a orelha? Mas como assim, né? Que Deus criou a gente é rico em detalhes, né? Quando a gente vai estudar o corpo humano. Como é que a orelha, a audição é responsável pelo equilíbrio? Fiquei pensando, Deus, que isso? Fiquei assim impressionada, achei incrível. E como acontece esse equilíbrio? Dentro da orelha tem um canal, são vários canais, chamados canais semicirculares. Nesses canais percorre um líquido, o nome desse líquido é endolinfa. Esse líquido informa para um nervo específico que vai levar lá para o cérebro a informação da posição do nosso corpo. Então, se a gente está deitado, o líquido está lá, ó, percorrendo no canal da orelha, informando para o cérebro que a gente está deitado. E aí, se você levanta rápido, aí dá aquela tonteada, porque o líquido ainda está rodando nesses canais, ó. Ainda não deu para informar que você está em pé. Eu achei isso tão interessante que a orelha está conectada à cabeça, ao cerebelo, ao cérebro. E mais uma vez, eu vi Deus nisso, né? Por que na orelha? Por quê? Porque no ouvido, porque espiritualmente falando, o ouvido, através do ouvido a gente consegue ter o equilíbrio ou o desequilíbrio. Através do ouvido a gente pode cair. Dependendo das coisas que a gente está dando ouvidos, a gente começa a murmurar. Dependendo do que a gente está dando ouvidos, a gente começa a se afastar da presença do Senhor. E a gente desequilibra. E se a gente ouvir a palavra de Deus, se a gente ouvir a voz de Deus, se a gente seguir a orientação do nosso líder, do nosso pastor, a gente vai conseguir manter o equilíbrio. E nisso eu fui vendo Deus, eu achei isso muito incrível. Eclesiastes capítulo 6, versículo 7 diz: a opressão transforma o sábio em tolo. Então, às vezes, a gente é sábio,
Nós somos sábias, mas o sábio e o tolo está dentro de nós. Ninguém é 100% sábio nem 100% tolo. A gente todo dia tem que se confrontar e decidir ser sábia. Porque às vezes numa atitude a gente pode se transformar em tolo. Tem aquele versículo que Deus coloca na nossa frente, o caminho de bênção e da maldição. Então todo dia nós vamos ter que decidir se a gente vai ser sábio ou tolo. A gente precisa ouvir a voz de Deus, porque senão a gente desequilibra. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Então, se a gente não der ouvidos, a gente não vai equilibrar onde a gente deve, que é o caminho do Senhor. Amém. Olha a importância do ouvido. Eclesiastes, capítulo 6, versículo 9, diz assim: não permita que a ira domine depressa o teu espírito. Que às vezes acontece alguma coisa e a gente dá ouvidos para o problema e a gente se vê irado. Né? Tem gente até rindo, Deus está falando nesse lugar, gente. Mas é verdade, a gente se vê irado. Porque a situação ali é tão desesperadora, a gente não aguenta. Se for ver pelos nossos sentimentos, nossa carne, a gente não aguenta. Se a gente for dar ouvidos ao problema, a ira vai dominar o nosso espírito. E isso não pode acontecer, porque se a ira dominar o nosso espírito, a gente se afasta de Deus. Então, o que a gente tem que fazer? Tá passando pelo problema, tá passando negócio, a prova está difícil. O que a gente tem que fazer? Olhar para o Senhor. É dele que vem nossa esperança, ele que vai julgar a nossa causa. Através dele, a nossa vitória é certa. E a gente vai ter paz de espírito, porque ele é a nossa paz. A nossa paz não está nas circunstâncias, não está nos acontecimentos. A nossa paz, independente do que esteja acontecendo, a gente tem paz. E a nossa paz vem do Senhor. Provérbios, capítulo 16, versículo 21, diz o seguinte: o sábio de coração é considerado prudente. Quem fala com equilíbrio promove a instrução. Então a gente precisa do equilíbrio para tudo. Não é só aqui na terra para a gente andar, para a gente passar, pular um buraco. Não é. Na vida espiritual nós precisamos ter equilíbrio. E se a gente tiver equilíbrio, a gente não vai ter benefícios só para a gente. Quem vai se beneficiar é o nosso marido, nosso irmão, nosso pai, nossa mãe. Hoje é culto da família, né? Se a gente tiver equilíbrio espiritual, a nossa família será mais saudável. Não, mas meu pai não é equilibrado, meu marido não é equilibrado, não importa. Se você tiver equilíbrio, a sua paz vai vir de Deus. E você vai transbordar de uma tal forma. Você vai transbordar de uma tal forma que vai mover o mundo espiritual a seu favor. E com certeza, esse equilíbrio vai começar uma transformação nessa pessoa atribulada. Essa pessoa que te incomoda, que muitas das vezes vem provocar ira. Com certeza o seu equilíbrio vai transbordar e vai tocar nela. Que o nosso exemplo convence também. Às vezes a gente pensa que vai só orar e Deus vai agir. Mas não é só isso. É a gente. É a nossa vida. Às vezes a gente está dobrando o joelho, mas a gente não está dando o exemplo que a gente deveria dar. Mas quando a gente vai, se aprofunda com Deus, ganha intimidade com Deus, fala: Senhor, eu quero a tua paz, me ajuda a passar por essa circunstância que eu não estou conseguindo. Aí o que Deus faz? Ele te ajuda e você sente paz, independente do problema. E o problema vai olhar assim, né? Ué, mas não era para estar nervosa? Satanás vai olhar: mas está acontecendo isso e isso, não era para estar em outro estado? Você vai falar: minha paz não vem daqui, vem lá de cima. Aleluia, glória a Deus. Jesus é a nossa paz. Aleluia. Jesus é a nossa paz. Pedro, discípulo do Senhor, foi afoito. Ele gostava de resolver as coisas na base da força, muitas das vezes perdendo o equilíbrio.
Jesus e seus discípulos lá no Getsêmani, vieram os soldados romanos, né, para querer levar Jesus, para prender Jesus. Pedro, na hora ali afoito, o que ele fez? Pegou a espada, passou na orelha, no ouvido, né, do soldado romano, de Malco. E o que Jesus achou disso? Ele parou para... Não. O que Jesus quer dessa situação? Ele não deu ouvidos, ele agiu no desequilíbrio. Porque quem é equilibrado vai ouvir a voz de Deus antes. Verdade, Senhor. Ali ele estava fugindo do propósito. Porque era propósito que Jesus fosse levado preso, né? Então a raiz do desequilíbrio é uma vida pautada na ira, uma vida pautada no preconceito e na preguiça. Porque se a gente der ouvido para a ira, a raiz do desequilíbrio geramos. Se a gente der ouvido para a preguiça, a gente não vai equilibrar no caminho que Jesus está nos orientando. E se a gente der ouvido para o preconceito, a gente também não está seguindo a voz de Deus. Nós precisamos ouvir a voz de Deus. O nosso equilíbrio, tanto físico quanto espiritual, vai vir pelo ouvido. Aleluia. Vem de dentro para fora. E nós somos os responsáveis. Porque tem gente que às vezes passa por situação e fala: não, mas é porque aconteceu aquilo. Não dava. Não, mas o nosso equilíbrio, nós somos responsáveis. Porque se a gente não teve equilíbrio, é porque a gente estava orando pouco, que a gente ouviu pouco a voz de Deus, que a gente leu pouco a Bíblia. De que se queixa o homem a não ser de seus próprios pecados? Né? Nós precisamos ouvir a voz de Deus. E que hoje seja uma noite de renovo. Que Ele possa derramar sobre cada um aqui força que vem dEle e equilíbrio para lidar com as situações da vida. Então nós falamos da força, nós falamos do equilíbrio e nós vamos falar agora da agilidade. Agilidade e velocidade. O que é uma pessoa veloz? Uma pessoa rápida. Se eu botar, ó, o pastor Ezequiel vai correr daqui até o final da rua. Ele deve ser rápido, tem cara que é rápido. É aquele que vai de um ponto a outro em menor velocidade, é o cara mais veloz. E a agilidade? A agilidade é diferente de velocidade. Quem tem agilidade é o seguinte: o cara tem que ser rápido, tem que ter velocidade, mas tem um detalhe a mais. Na agilidade tem mudança de direção. O cara ágil, ele corre daqui até aqui rápido e muda de direção ainda rápido, sem perder velocidade. Vocês já viram nas academias crossfit, treinamento funcional, que eles botam uns conezinhos, o cara corre até ali, encosta, corre no outro, encosta. Tem o parkour também, que o cara corre pela parede, encosta aqui, sai, pula ali, depois põe no YouTube. Eles são ágeis, porque eles mudam de direção e eles não perdem a velocidade. É muito interessante isso. E eu fui ver, né, a definição de agilidade. Agilidade é a habilidade que se tem para mover o corpo no espaço e envolve mudança de direção rápida. Senhor, verdade. E no mundo espiritual, nós precisamos mudar de direção rapidamente muitas vezes. Muitas vezes. É verdade. Senhor. Lá em Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11, diz o seguinte: percebi ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Porque não basta a gente treinar o nosso bíceps, a nossa força, que a gente não vai vencer na guerra. A gente precisa da força que vem de Deus, a gente precisa do aval dele, da permissão dele. Quantas vezes a gente quer vencer alguma batalha, alguma circunstância, a gente quer fazer do nosso jeito, na nossa força. A gente quer dar o nosso jeitinho. Mas a palavra de Deus diz: os fortes nem sempre triunfam na guerra. Às vezes você é até bom naquilo, mas Deus quer que a força dele, Ele quer que a glória vá para Ele. Ele não quer que a glória seja nossa. Então, através da força dele na nossa vida, que a gente vai conseguir as nossas vitórias. Então, nós precisamos ser ágeis.
José do Egito. Ele lá naquela circunstância, né, com a mulher de Potifar, ela fez toda aquela situação para enlaçar ele, para que ele caísse. Uma mulher bonita, casada, né, esposa de Potifar, só que ela preparou ali uma emboscada para seduzir ele. E o que ele fez na hora? Ele dobrou o joelho, ficou lá, ai Senhor, o que eu faço? Não, ele fugiu. A palavra de Deus diz que ele, nossa, ele correu, gente. Ele correu. Então, às vezes, tem situações que a gente precisa realmente fugir. Não adianta a gente querer mostrar que é forte. Não adianta a gente querer mostrar que é equilibrado. Tem situação que a gente tem que fugir. É verdade, pai. E o exemplo de José, né, destaca bem isso. Ele tem aquele versículo, né, fugir da aparência do mal. Então a palavra de Deus nos instrui que se a gente estiver numa situação dessas, a gente tem que fugir. E para fugir, a gente precisa de velocidade, de agilidade. Não adianta a gente falar que vai fugir, vai saindo aos poucos. Sai de uma coisa, sai de outra. Às vezes a aparência do mal pode estar no WhatsApp, pode estar numa conversa, pode estar na internet. A gente fala, vou bloquear uma pessoa, mas não bloqueia a outra. Vou sair de um grupo, mas não sai do outro. E a aparência do mal tá ali. Então às vezes a gente precisa o quê? Sai de tudo, bloqueia, sai bloqueando tudo, porque senão a gente não vai conseguir. A gente tem esse atributo que é a velocidade, a agilidade, que a gente precisa ter na vida espiritual também. E a gente precisa pedir isso a Deus. Deus me ajuda, eu tenho que ser rápido. Atletismo espiritual. Então, meus amados, fugir da aparência do mal. É verdade. E quando Cristo, ele está no âmago, no seio de nossas vidas, a gente deve dar importância para as Santas Escrituras. A gente tem que dar importância em ler a palavra, porque a força, o equilíbrio, a agilidade, a gente só consegue espiritualmente através da palavra de Deus e da oração. A força terrena vai na academia e malha. A agilidade, o equilíbrio, você vai no crossfit, no treinamento funcional, é lá que tu consegue. Agora, espiritualmente falando, pra gente ser forte, pensa naquela situação que você tá falando assim, Senhor, eu não tenho mais forças, Senhor, pra mim não dá, Senhor, essa situação eu não tô tendo equilíbrio, eu não tô sabendo lidar. Senhor, eu preciso ser rápido para sair daqui, mas Senhor, parece que algo me prende. E o que a gente pode fazer para aumentar a nossa agilidade espiritual? É só através da palavra. É só pedindo a Deus em oração. Ele vai derramando sobre nós uma capacidade que a gente nem imaginava ter. Que a gente fala assim, nossa, como é que eu consegui? Foi Deus. E aí a gente vê o milagre de Deus nas nossas vidas. Então nós precisamos meditar na palavra de Deus dia e noite para recarregar as nossas energias, para que a gente possa em Deus ter vitória nas nossas lutas diárias, porque todos nós temos. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, a gente tem que confiar nele, que a gente vai ter a vitória. A vitória é certa. Só que a gente precisa fazer a nossa parte, que é pedir a ele, estar com o coração aberto. Senhor, renova as minhas forças. Fique de pé, por favor, no seu lugar.